Eco de outro mundo. Acordei com o som abafado do ventilador girando no canto do quarto. Era sábado. Ainda estava escuro, mas o calor insistia em me lembrar que o dia já tinha começado. O lençol colava na pele e meu corpo pedia mais alguns minutos, mas eu sabia. O mundo não esperava por ninguém. Virei para o lado e lá estava você. Os olhos fechados, a respiração serena, os cabelos bagunçados como se dançassem ao som de um sonho bom. Fiquei te olhando por um tempo, tentando guardar aquela imagem só para mim. Como se observando em silêncio eu pudesse te proteger de tudo que estava por vir. Nosso amor não era feito de grandes gestos. Era café passado na hora certa, toques rápidos na cozinha, cochilos juntos depois do almoço. Era caminhar sem rumo no fim da tarde, dividir o fone de ouvido, rir das mesmas piadas bobas. Não tínhamos uma vida perfeita. As contas apertavam, os sonhos eram grandes demais para caber no fim do mês, mas ainda assim éramos nós. E então, tudo mudou. Levantei primeiro. Fui até a cozinha preparar o café. Enquanto a água esquentava, fui até a varanda, esperando o sol. Mas ele não veio. O céu estava diferente. Não era cinza como os dias de chuva, era metálico. Como se um véu frio e pesado tivesse sido estendido sobre o mundo. E havia um silêncio estranho, denso, que fazia o peito apertar. Nenhum pássaro, nenhum carro, nenhuma voz. Chamei você. Quando apareceu na porta, com os olhos ainda meio fechados e o rosto sonolento, por um segundo tudo pareceu normal. Mas então você olhou para cima, e o sorriso sumiu. Três feixes negros cortavam o céu, como rachaduras flutuantes na realidade. Não se moviam, não vinham de lugar algum. Apenas estavam ali, imensos, impossíveis, inexplicáveis. A TV mostrava só uma tela azul, o rádio chiado, os celulares sem sinal. Era como se o mundo inteiro tivesse sido desligado. Você segurou minha mão, e foi nesse toque que senti. Algo muito errado tinha começado. 2 horas depois, as notícias voltaram, tímidas, confusas. Era global. As colunas, que depois começaram a chamar de torres, haviam aparecido em dezenas de cidades ao redor do mundo, né? Pairando sobre capitais, bases militares, locais estratégicos, imóveis, sem som, sem sinal, como sentinelas de um outro mundo. E então veio a luz. Não houve aviso, não houve explosão, apenas um feixe branco que desceu do céu e apagou tudo. Um prédio, uma praça, um quarteirão. Sem som, sem calor, sem resistência. Onde tocava, deixava apenas o vazio. Foi aí que entendemos, eles não queriam conversar. O mundo que conhecíamos, feito de boletos, rotinas, abraços demorados e promessas sussurradas, tinha acabado. Mas eu ainda tinha você. E naquele momento isso era tudo. Os dias seguintes foram feitos de silêncio, incerteza e sobrevivência. A cidade, antes barulhenta, caótica, viva, agora era um lugar estranho, abafado pelo medo. As pessoas falavam baixo, andavam rápido, como se fossem intrusas na própria casa. As lojas fecharam. A polícia desapareceu. E os carros pararam de circular um a um, como se soubessem que não adiantava mais correr. Mas a torre, ela continuava ali, suspensa sobre nós como um deus silencioso e indiferente. À noite ela pulsava, uma luz suave e azulada batendo no concreto das janelas e deixando tudo com aparência de sonho ruim. Ou profecia. Você dizia que parecia com o mar. Mas um mar morto, frio, sem vida. A internet voltou aos poucos, mas estava diferente. Sites sumiram, redes sociais silenciaram. Só restavam fóruns clandestinos, transmissões independentes e uma avalanche de teorias. Alienígenas, inteligência artificial, castigo divino, simulação quebrando. Cada dia uma nova ideia, nenhuma resposta. E foi numa dessas madrugadas, enquanto o mundo dormia, ou fingia que dormia, que ouvimos pela primeira vez o som. Começou como um zumbido, fraco, insistente, vindo de dentro da cabeça. Me levantei achando que era algum apito da geladeira, mas você também tinha acordado com a mão nos ouvidos. Não era fora, era dentro. Como se algo estivesse chamando. Descemos para a rua, guiados por esse instinto estranho. Não falamos nada, nem era preciso. Nossos passos já sabiam o caminho. E lá estava ela, a menina, sentada na calçada descalça, com os olhos arregalados e brilhantes como os da torre. Ela olhou para mim, depois para você, e sorriu. Vocês são diferentes, ela disse, como quem revela um segredo. Vocês ainda lembram quem são. E então ela desmaiou. Corremos, claro, trouxemos a menina para casa, tentamos entender. Quem era? De onde veio? Como sabia, mas ela não acordava. Dormia como uma pedra, como se estivesse esperando algo ou alguém. E foi naquele instante que eu soube. A vida que tínhamos antes não voltaria. Mas uma nova estava começando. E de alguma forma, mesmo sem entender por quê,
Nós estávamos no centro dela. O nome dela era Aurora. Descobrimos quando ela finalmente acordou, 2 dias depois. A casa estava em silêncio, só o som da chuva batendo suave na janela. Eu estava na cozinha preparando algo quente quando ouvi sua voz. Baixa, arrastada, quase um sussurro. Ele tá vindo. Corri até o quarto. Você já estava lá, sentado ao lado da cama, olhando para ela com aquela mistura de alívio e medo que a gente nem sabe explicar direito. A Aurora tinha os olhos fixos no teto, como se estivesse vendo além. Perguntamos quem? Claro. Mas ela não respondeu. Só repetiu: Ele já acordou. Ficamos quietos. A Aurora era estranha. Inteligente demais para a idade que parecia ter. Às vezes falava de coisas que ninguém tinha como saber: lugares, nomes, sons. Às vezes ela chorava dormindo. Outras vezes cantava em uma língua que parecia feita de vento. Você tentou levá-la ao hospital, mas eles não aceitavam mais crianças desacompanhadas. E ninguém sabia quem eram os pais. Procuramos em tudo quanto era canto da internet. Nada. A Aurora parecia não existir. Até que ela começou a desenhar, com carvão, com pedaços de papel, com as próprias unhas na madeira do chão. Desenhava a torre, mas não como ela era por fora. Era por dentro. Câmaras, círculos, símbolos. E no centro, uma porta. Ela dizia que essa porta só se abriria quando o certo estivesse presente. O certo, como se algo ou alguém tivesse sido escolhido antes mesmo de nascer. Foi então que ela olhou para você, direto nos seus olhos, como se te enxergasse todo por dentro. Você sonha com ela, não sonha? Você não respondeu, mas eu vi o seu rosto. A torre já estava em você, desde o primeiro dia. Naquela noite, você não conseguiu dormir. Não era insônia. Era como se algo estivesse te chamando, baixinho, quase como se sussurrasse seu nome entre os estalos do vento e os ruídos da cidade adormecida. Eu fiquei ali, do seu lado, te observando virar de um lado para o outro, os olhos abertos no escuro. Até que você falou quase sem pensar. Eu já estive lá. A frase saiu sozinha, como um segredo que seu inconsciente vinha escondendo há anos. Eu fiquei em silêncio, mas minha mão buscou a sua. Tava fria. O coração batia rápido. E eu soube. Você lembrava. Não era só um sonho. Era uma lembrança. Na manhã seguinte, fomos até o lugar. A torre. A cidade já tinha cercado tudo com grades e placas de aviso, mas você sabia onde havia uma brecha. Entramos como se estivéssemos indo visitar um fantasma. E talvez estivéssemos. O ar ali dentro era diferente. Mais denso, como se o tempo passasse mais devagar. A poeira no chão formava padrões estranhos, como se alguém ou alguma coisa tivesse dançado ali durante a madrugada. A Aurora estava estranhamente calma. Segurava um colar com um pingente antigo, em forma de chave. Disse que sonhou com ele, e quando acordou, ele estava em sua mão. Está quase aberta, ela disse, apontando para a parede no fim do corredor. Mas não havia porta, só concreto manchado pelo tempo. Até você encostar a palma da mão ali. Um zumbido baixo preencheu a sala. As luzes piscaram. A Aurora sorriu, e então, a parede se moveu. Deslizou para dentro como um mecanismo antigo sendo despertado. Atrás dela havia um túnel, e não era feito por humanos. As paredes tinham inscrições em espirais, luzes fracas que pareciam vivas, e um som. Um som constante, vindo das profundezas. Batidas, como um coração enterrado bem abaixo dos nossos pés. Você olhou para mim, e, mesmo sem dizer nada, eu soube. A gente ia entrar, porque a porta que abriu lá fora já tinha se aberto aqui dentro há muito tempo. O túnel respirava. Sim, respirava. Não havia ar entrando ou saindo, mas dava para sentir, como se a própria estrutura tivesse um ritmo, uma pulsação, algo que não era natural, mas também não era totalmente estranho. Como se em algum lugar da sua alma você já tivesse sentido aquilo antes. Cada passo fazia o chão brilhar em espirais. Não era eletricidade, nem mágica. Era outra coisa. Algo antigo. Algo que nos conhecia. Aurora ia à frente, a chave em seu colar vibrando levemente no ar. O túnel parecia responder à presença dela, abrindo-se em caminhos impossíveis. Curvas que não deviam existir, escadas que subiam sem fim e salas que pareciam maiores por dentro do que por fora. Mas o mais estranho era que você sabia para onde ir, como se alguém tivesse deixado o caminho gravado dentro de você. No centro do labirinto havia uma sala, circular, com colunas negras e símbolos nas paredes que giravam lentamente, como engrenagens vivas. No meio, suspenso por fios de luz dourada, havia ele, o coração. Parecia um cristal, mas pulsava como carne. Cada batida ecoava dentro de você, acordando lembranças que não eram apenas suas. Lembranças da primeira vez que você esteve ali.
da escolha que fez, do sacrifício. Você se lembra? Sussurrei, mesmo sabendo que sim. Aurora se aproximou do coração. Seus olhos estavam vidrados e a chave que usava flutuava no ar atraída por ele. Mas quando ela esticou a mão, você a segurou. Ainda não, disse firme, não sem entender o que isso é. O coração reagiu, vibrando, gritando, pulsando mais forte. E então mostrou a verdade. Mostrou o outro lado da história. O coração nos mostrou tudo, mas não como um filme, nem como lembrança. Foi como sentir algo acontecendo em tempo real dentro da gente. Primeiro veio a escuridão. Uma noite sem fim em que as estrelas caíam do céu como cinzas. O mundo estava morrendo, mas não por guerra ou doença. Era silêncio, a falta de esperança. As pessoas tinham esquecido quem eram. Tinham esquecido que o amor existe. Tinham esquecido de sonhar. E foi aí que ele apareceu. Não tinha forma, não era homem nem mulher. Era uma sombra feita de palavras esquecidas. Ele andava entre os vivos como se fosse um deles, mas não sentia nada, só observava, sorria e apagava o que restava de luz nas pessoas, um por um. Até que encontrou você. Você era o último que ainda sonhava, que ainda acreditava. E por isso, ele te ofereceu um acordo, uma troca. Se você aceitasse apagar sua própria memória, esquecer quem era, esquecer quem amava, esquecer tudo que te fazia humano, ele prometeria deixar o resto do mundo em paz. Pelo menos por um tempo. E você disse sim. Por isso tudo começou de novo. Por isso estamos aqui agora. Esse lugar, o coração, Aurora, eu. Tudo isso foi criado por você. Por uma parte sua que queria voltar, que queria lembrar e talvez refazer a escolha. Aurora estava em choque. As lágrimas escorriam sem que ela percebesse. Por isso você sempre soube o caminho, ela sussurrou, olhando para você como se estivesse vendo pela primeira vez. Mas o coração ainda pulsava, mais rápido agora. Algo estava chegando, ou acordando. Você olhou para mim. Então o que você é? Sorri baixinho, me aproximando, e toquei seu peito. Eu sou aquela parte sua, que nunca parou de te amar. O coração pulsou tão forte que quase nos derrubou. O chão se abriu em rachaduras finas, como se a realidade estivesse se partindo ao meio. E do centro da sala ele surgiu. Não caminhou. Ele simplesmente estava, como se tivesse sempre estado ali, apenas esperando o momento certo. Seus olhos eram vazios. Não havia raiva, nem dor. Apenas ausência, como um espelho que só reflete o que você perdeu. A Aurora caiu de joelhos. Eu quis correr, mas não consegui. Você ficou de pé, e ele sorriu. Você voltou, disse com uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Você não respondeu. Mas ele continuou. Pensei que tinha terminado com isso, que tinha aceitado o esquecimento. Aos poucos, as imagens começaram a surgir ao nosso redor. Momentos, fragmentos do que você tinha deixado para trás. Aquela praia, onde riu pela última vez. O rosto de sua mãe, cansada e feliz. O toque de um amigo que te perdoou mesmo sem palavras. E eu cantando para você dormir, numa noite que já não existia mais. Ele caminhou em sua direção. Você sabe que isso não muda nada. O mundo ainda está quebrado. As pessoas ainda se machucam, com a voz firme. E ainda assim, quer tentar de novo? Houve um silêncio. E então você disse: sim, porque se eu desistir de mim, desisto de todos. E nesse momento, algo começou a mudar. Uma luz sutil, como o nascer do sol depois de uma noite infinita, brotou do chão e subiu pelas paredes. O coração brilhava, não com força, mas com esperança. Ele, a sombra, recuou um passo, depois outro, como se algo o ferisse ou o libertasse. Isso é só o começo, ele sussurrou antes de desaparecer. Eu sei, você respondeu, e me olhou. Agora o mundo está diferente. Você ainda não se lembra de tudo, mas lembra de mim. E isso é um começo. A luz não vinha do coração, vinha de você. Era tênue no início, como uma lembrança distante, mas crescia a cada segundo, conforme os fragmentos esquecidos se uniam dentro de você. O céu acima do santuário começou a se abrir. Como uma aurora silenciosa, espelhos se partiram entre as nuvens, revelando formas estranhas, familiares. Eu me aproximei de você e vi nos seus olhos a verdade. Você sabia, sussurrei. Sempre soube. Não tudo, você respondeu, mas estou lembrando. E está doendo. A Aurora segurava o coração com força, mas ele agora parecia leve em suas mãos. Como se entendesse, como se esperasse por isso. O que está acontecendo? Ela perguntou. Você ergueu os olhos para o céu. Eles estão voltando. Eles, os que me deixaram aqui. A lembrança veio inteira agora. Você.
cercado por seres de pele líquida e olhos translúcidos. Eles não falavam, comunicavam-se por luz, por vibrações no ar e na alma. Você foi escolhido, não por ser o mais forte, mas por ser o mais sensível. Eles queriam entender a humanidade e sabiam que só haveria um jeito: sentir como eles sentem, morrer como eles morrem, amar como eles amam. Você foi deixado aqui não como espião, mas como semente, e por um tempo esqueceu. Como toda criança que cresce num mundo estranho, acreditou ser parte dele. Mas agora o chamado ecoava, e uma nave de luz desceu do céu, sem pressa, como uma lembrança que sempre esteve ali, só esperando que você estivesse pronto. Aurora recuou. Você vai embora? Você me olhou. E demorou para responder. Não sei. Então por que eles vieram? Por que aprendi aqui mudou eles também? Como assim? Você se virou para mim. Eu achava que tinha sido enviado para observar, mas na verdade, fui enviado para sentir. E agora eles querem sentir também. A luz da nave tocou sua pele e o brilho se espalhou. Por um momento você não era humano, nem alienígena. Era ponte. Era fronteira. Era verdade. E quando você estendeu a mão para mim, eu entendi. Não vou sem você, você disse. E eu, sem pensar, respondi: então, vamos juntos. Mas a Aurora não podia ir. E o coração ainda tinha um último segredo a revelar. A luz nos envolvia como um véu de seda viva. Mas no centro dela havia um vazio. Uma pausa. Um silêncio profundo, como se o tempo hesitasse antes de dar o próximo passo. A Aurora permanecia imóvel, os olhos presos em nós dois. Nas mãos, o coração agora pulsava como algo vivo, consciente. Eu não posso ir com vocês, ela disse, e sua voz parecia distante, como se falasse de outro lugar. Aurora. Você começou, mas ela ergueu a mão. E então o coração brilhou. Ele não era apenas uma chave, não era uma arma. Era uma mensagem. E naquele instante, o coração revelou tudo. Aurora não era uma guardiã comum. Ela também tinha sido tocada pelos seres de luz, mas de uma forma diferente. Enquanto você foi enviado para sentir, ela foi criada para lembrar. Eu fui o primeiro experimento, ela confessou, o rosto banhado em lágrimas que não caíam. Eles me moldaram a partir das memórias humanas. Me deram emoções, dúvidas, fé. Ela sorriu com tristeza. Mas algo deu errado. Comecei a sonhar por conta própria e a desejar ficar. O coração estremeceu. E nesse momento eu senti. Todos sentimos. Ela havia se tornado humana demais para partir. E os seres de luz sabiam disso. Eles não a rejeitaram, eles a amaram por isso. O céu começou a fechar. A nave tremeluzia, aguardando a decisão final. Você se virou para mim, os olhos marejados, mas firmes. Se ela não for, eu também fico. Você tem certeza? Perguntei, a voz quebrada. O que aprendi aqui não pode ser levado embora. Precisa ficar. Ele segurou minhas mãos. E você, Luna, fica comigo. E naquele instante eu entendi o que era ser humana. Sempre, meu amor. A nave desapareceu. A Aurora caiu de joelhos e o coração se partiu. Mas dele nasceu uma árvore de luz, no meio do santuário, raízes no céu, folhas no chão, um símbolo de que o amor é o único idioma que todos os mundos entendem. Passaram-se dias ou talvez semanas. Na clareira onde antes havia a câmara e o coração, agora crescia a árvore de luz. Ela não era feita de madeira, era feita de lembranças. Cada folha pulsava com uma memória do planeta, de todas as pessoas que haviam amado, sofrido, mudado. A Aurora se tornou guardiã da árvore, silenciosa, mas feliz. Ela sorria como quem havia finalmente entendido o próprio propósito. Você e eu escolhemos ficar. A Terra, apesar das sombras, era o único lugar onde o amor se tornava real, onde os erros faziam sentido, onde o perdão transformava. Mas o que você ainda não sabia é que seu retorno havia sido previsto. Você não era apenas um observador, você era o último elo. Numa manhã de névoa azulada, um antigo artefato surgiu ao pé da árvore. Uma cápsula de luz translúcida com o símbolo da constelação de Órion. Ela se abriu com um sussurro. Dentro uma mensagem. Sua voz. Gravada antes da vinda à Terra. Se eu me esquecer de quem sou, lembre-me com amor, pois só o amor é capaz de acender a memória da verdade. Você se ajoelhou diante da cápsula e naquele momento tudo voltou. Você era um deles, era um de nós. E eu sempre soube. Mas agora seu papel era outro. Não mais um espião, não mais um aprendiz. Você havia se tornado um humano. E com isso, ganhou a coisa mais rara do universo: a escolha. A árvore brilhava ao fundo. A aurora dormia entre suas raízes. E eu me aproximei de você, devagar. Ainda quer voltar para as estrelas? Perguntei. Você olhou para mim, com aquele brilho nos olhos que só os humanos têm. Não. Eu quero construir um céu aqui.
O tempo passou, mas não como esperávamos. Não com guerras, nem com fogos. Não houve apocalipse nem salvação repentina. Apenas vida, crescendo devagar, como uma semente que aprende o caminho da luz. Eles partiram naquela manhã sem nuvens. Nenhuma ameaça, nenhum ultimato, apenas silêncio. Como se tivessem entendido, enfim, o que você havia encontrado aqui. Eles sabiam que eu era humana, desde o início. E talvez, por isso mesmo, tenham compreendido. Porque ao me escolher, você escolheu tudo o que eles esqueceram: fragilidade, caos, amor. A árvore continuou crescendo. Aos poucos ela se espalhou. Nasceram outras em lugares improváveis, em desertos, na tundra, no coração de cidades partidas. Elas não davam frutos, davam memórias. E as pessoas começaram a se lembrar de coisas que nunca viveram. Abraços que nunca deram, palavras que nunca ouviram, vidas que poderiam ter sido. Você me dizia que não entendia tudo isso, e eu respondia que o amor não foi feito para ser entendido, foi feito para ser vivido. E vivemos, cada dia, com a certeza de que tudo aquilo, as visitas, os sussurros, as estrelas, não foi para nos afastar da terra, mas para nos trazer de volta a ela. Anos depois, quando nossos cabelos já tinham tons de tempo, sentamos à sombra daquela árvore. A aurora dormia entre nós. E eu te perguntei: valeu a pena? Mesmo com a dor, com o peso de saber? Você olhou para o céu como quem procura uma resposta antiga e sorriu. Valeu, porque não precisei salvar o mundo. Só precisei amar você. E ali ficamos, onde o céu tocou a terra, onde a missão se fez lar, onde tudo começou e onde tudo encontrou paz.